Nossa aula de hoje é sobre pós-modernidade. Normalmente, o que nós chamamos de pós-modernidade corresponde a um período de tempo, normalmente após a década de 1960, que está ligado a uma certa condição sociocultural, também uma condição estética, marcada pelo fim daquilo que nós conhecemos como era industrial e também com o início de uma formação da sociedade conhecida como a Sociedade da Tecnologia da Informação. Como fenômeno cultural, a pós-modernidade ela vai acontecer como um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial. E, para alguns teóricos, as raízes da pós-modernidade sempre existiram desde o começo da pós-modernidade. E já estava lá presente no século XVII, século XVIII, século XIX, como uma certa desilusão com o projeto moderno. Para outras pessoas, a pós-modernidade corresponde a uma ruptura com aquele projeto moderno. Só para você entender bem, nós chamamos modernidade um período da história da filosofia que compreende o século XVII, o século XVIII e o século XIX, marcado por três pressupostos muito importantes. O primeiro, a afirmação da autonomia do sujeito. O segundo, a afirmação da razão suficiente. E o terceiro, a compreensão mecânica da relação entre sujeito e objeto. E então esse projeto já havia sido denunciado ou criticado no final do século XIX por alguns pensadores que eu chamo de críticos da racionalidade moderna. Quem são eles? São três críticos severos, pensadores que normalmente a gente considera não muito bem-vindos em alguns círculos acadêmicos. São eles Freud, Nietzsche e Karl Marx. Freud, com a sua concepção da personalidade sendo dominada pelo inconsciente e não pelo consciente. Ele dá então uma afirmação, ele suspeita de que a consciência não pode tudo, quem pode é o inconsciente. O segundo é Nietzsche, com a sua crítica à racionalidade moderna, no que diz respeito ao papel da moral. E ele vai dizer que essa filosofia produzida no contexto da modernidade era uma filosofia distante da vida, que não servia para absolutamente nada, a não ser provocar uma mentalidade servil, uma mentalidade dominada e obediente. E Karl Marx também pensou no que diz respeito aos caminhos da filosofia moderna como uma ciência muito teórica, muito abstrata, voltada para a explicação. E quanto a isso, ela fez muito bem o seu papel, só que não tinha nada a ver com uma certa praxis. E aí, então, ele desenvolve uma maneira de pensar essa praxis, essa vida, a dinâmica da vida social marcada pela luta de classes. Esses pensadores, então, deixaram um legado para o século XX. Em um primeiro momento, a dúvida, aquela pergunta sobre a utilidade da filosofia e qual seria o futuro da filosofia. Com a descoberta, com a proposta da fenomenologia, com o surgimento do estruturalismo e de várias escolas filosóficas do começo do século XX, como o existencialismo, a filosofia analítica e outras escolas filosóficas, então havia um novo caminho para a filosofia. Mas a Segunda Guerra Mundial trouxe uma certa perplexidade para o pensamento ocidental, levantando aquela pergunta sobre qual era o valor daquele conhecimento fundado em
toda a história do pensamento, principalmente na afirmação da razão. Então, a partir da década de 60, começam a surgir movimentos emancipatórios, movimentos artísticos, movimentos culturais, que vão colocar uma certa questão no ar, que é a respeito dos fundamentos dos conceitos construídos na modernidade, principalmente os conceitos científicos, os conceitos morais, as instituições, todas elas vão ser colocadas em suspense. Há alguns pensadores que vão definir alguns conceitos de pós-modernidade. A definição de pós-moderno não possui uma certa unanimidade nos pensadores. Eu queria citar aqui pelo menos 4 explicações desses teóricos para a gente poder entender um pouquinho do que se trata. O principal pensador da pós-modernidade foi o francês Lyotard. Lyotard, ele vai falar de que a pós-modernidade corresponde a uma desconstrução do que ele chamou de meta-relatos. Meta-relatos são afirmações, são definições, são conceitos, são fórmulas construídas a partir da ideia da racionalidade, do papel da razão. E então haverá uma busca de legitimidade desses conceitos, desses discursos. A pós-modernidade, para Lyotard, então, caracteriza-se por uma incredulidade em relação aos conceitos construídos na modernidade. Um outro pensador muito importante é Jürgen Habermas, alemão, que ainda é vivo, mas que projetou um olhar sobre a pós-modernidade não como uma etapa a mais, mas como uma continuidade histórica do projeto moderno. Ele então entende que nós não estamos diante de um novo período do pensamento ocidental, mas num estágio avançado desse projeto que nós conhecemos como modernidade. Ele chega a chamar a pós-modernidade de projeto inacabado, o projeto inacabado, em que está em discussão aquela relação do sujeito que começou a ser formada lá no Iluminismo, com o fim da metafísica, e ainda está se discutindo o papel do sujeito, a superação do sujeito, o conflito entre a razão e o discurso, enfim, essas questões que o pensamento kantiano, o pensamento de Hegel trouxeram à luz. Outro pensador importante que vai conceituar a pós-modernidade é o sociólogo Anthony Giddens. Ele então vai falar não mais de um projeto inacabado, mas como uma modernidade avançada ou uma modernidade tardia. Aqueles conceitos de dissolução das tradições, da fragmentação do conhecimento, na verdade deram a ideia de um mundo fora do controle. E isso emerge a necessidade de uma busca de segurança, de uma busca de emancipação, de uma nova forma de afirmação da autonomia do indivíduo. E o quarto pensador, que é importante para a gente entender a pós-modernidade, é Zygmunt Bauman. Esse sociólogo, então, ele vai olhar para a pós-modernidade com o mesmo olhar que Freud olhou para a modernidade. Freud escreveu uma obra muito interessante chamada O Mal-Estar da Civilização, em que ele vai analisar os problemas decorrentes da construção do pensamento moderno. Ele foi um crítico da racionalidade moderna também. E Bauman vai fazer então um olhar, o mesmo olhar que Freud fez sobre a modernidade, ele vai lançar sobre a modernidade. E ele então vai escrever uma obra chamada O Mal-Estar da Pós-Modernidade. E nessa obra ele vai dizer que os homens e mulheres na pós-modernidade trocaram as possibilidades de segurança que a modernidade lhes concedia por uma certa felicidade, por um certo prazer. E essa busca de felicidade e prazer não são seguros, não são sólidos, não são concretos, são voláteis,
Por isso que ele vai chamar essa pós-modernidade de modernidade líquida. São os tempos líquidos em que nós vivemos, em que tudo se desfaz, em que tudo se dilui. Relacionamentos, formas de consumo, compromissos, conhecimento, relações políticas, relações familiares, tudo se esvai como um vapor, como um líquido que não dá para segurar entre as mãos. Então, como visão da pós-modernidade, nós vamos encontrar alguns pensadores muito importantes aí que nos ajudaram a entender. Nós vamos perceber que a modernidade corresponde a alguns deslocamentos do pensamento. Eu consigo anotar pelo menos alguns deles. Eu vou falar de 4 deslocamentos que a pós-modernidade provoca. Primeiro, ele vai de uma certa consciência de nacionalidade para a ideia de um mundo globalizado. Segundo, ele vai desde a produção de massa, a produção organizada, sistêmica, para uma produção segmentada. Terceiro, ele vai do mundo dos objetos duráveis para o mundo das coisas obsoletas e descartáveis. E, em quarto lugar, ele vai do mundo da centralidade da autonomia do sujeito para o mundo da desconstrução da individualidade. Eu queria aproveitar também para falar de um outro pensador que é considerado como o principal pensador dessa pós-modernidade. É o francês Michel Foucault. Michel Foucault, ele foi então o pensador que mais se identificou com o pensamento pós-moderno. Ele então se ocupou desses processos de desconstrução do sujeito moderno, daquele sujeito construído lá na pós-modernidade. Então ele vai se contrapor a uma definição clássica do sujeito, aquela definição objetiva que a modernidade vai propor no projeto iluminista, principalmente como estabelecido por Kant. E a ideia do pensamento kantiano era fazer com que o sujeito tivesse uma certa coragem, uma certa disposição, uma certa vontade de fazer uso do seu próprio entendimento e superar os obstáculos da razão. Foucault, então, vai dizer que esse projeto ele está predestinado ao fracasso, porque quando ele tenta fazer essa análise, uma análise ontológica do ser, ele vai falar não de uma ontologia do outro, não uma ontologia como alguém de fora, mas vai fazer uma certa ontologia de nós mesmos, uma certa definição de quem nós somos, de como nos constituímos e o que acontece para que nós sejamos o que nós somos. Nessa preocupação, ele vai identificar uma estrutura da sociedade totalmente preparada para nos adestrar como sujeitos dentro de uma determinada situação política e social. Ele vai chamar essa estrutura de microfísica do poder. A microfísica do poder, então, consiste numa certa relação em que um determinado poder institui estratégias, formas de controle, formas disciplinares, para que a gente possa aprender determinados saberes considerados como válidos e verdadeiros, para que a gente possa viver na sociedade. Saberes esses que conduzem a uma certa prática social que corresponde àquilo que nós fazemos como válido para a vida social. Então, nós não somos constituídos por uma essência, nós não somos aquilo que nós nascemos para ser, como se houvesse uma essência humana, mas somos aquilo que resultou de um conjunto de práticas, de experiências históricas estabelecidas por um regime de poder e de saber que nos interpela a todo tempo, de vários modos e em todo instante, fazendo com que a gente se torne aquilo que Foucault chamou de sujeitos assujeitados. Então, para Foucault existe um nexo entre saber e poder. E ele vai ver que essa relação entre saber e poder está presente nas formas de educação, de confinamento,
na penitenciária, no hospital, na escola, enfim, em todas as estruturas sociais, é possível verificar essa essa relação entre saber e poder. E isso vem de algum tempo, se solidificou principalmente nos séculos XVIII, séculos XVII, XVIII e XIX, estabelecendo processos disciplinares para que essa dominação se tornasse possível. Então, para a gente concluir esse nosso raciocínio, nós estamos falando de um conjunto de informações que dão conta de que estamos vivendo um momento conhecido como pós-modernidade, que carece de muitas informações a mais, de uma certa atenção daquilo que orienta até mesmo o nosso conhecimento. Espero que você tenha aproveitado bem esse momento de aula e que isso ajude você a entender um pouco mais da nossa matéria.